agora nós vamos falar aqui nesta lição sobre como um chamado pode ser abortado ou seriamente prejudicado. Certo? Como se pode abortar um chamado? Constantemente ouvimos Jesus dizer aquele que persevera até o fim. Então há algo sobre esta vida cristã, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Então, talvez você consiga correr 100 metros carregando alguns pesos, mas você nunca vai correr uma maratona carregando 10 quilos. Não dá para fazer isso. E é disso que o apóstolo está falando. Duas coisas que podem nos impedir de terminar. Número 1 é o pecado que tão facilmente nos enreda, e o segundo são os pesos. Na verdade, o primeiro que ele fala são os pesos, e ele depois fala do pecado. Então, já que ele lista primeiro os pesos, eu vou falar primeiro dos pesos. Temos um encontro impressionante que Jesus tem com a multidão de pessoas no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 10. Jesus, provavelmente com a multidão ao seu redor, todos ansiosos, famintos para serem seus discípulos, certo? E lemos no verso 57 de Lucas 9. Aconteceu que, indo ele pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei aonde quer que vás. Esse cara é um apaixonado. Eu quero que você note que ele inicia isso. Ele diz: Jesus, eu quero ser o cara. Eu quero ser seu filho, certo? Eu quero te seguir. Eu quero cumprir o seu chamado para a minha vida. Jesus, ele fala com segurança. Ele diz: eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. Eu estou dizendo que às vezes eu não sei nem onde é que eu posso repousar. Agora, provavelmente eu consigo ver isso. Esse cara tem um problema com segurança. Sabe o que mais eu acredito nisso? Eu creio que muitas outras pessoas que têm se afastado têm um problema com segurança. Certo? As mesmas pessoas ouvem a forma como Jesus falou com esse cara e vão se afastando. Então ele disse a outro, veja aqui é Jesus falando: siga-me. Mas ele disse: Senhor, deixe-me primeiro. Eu quero destacar essa palavra primeiro aqui. Ele não disse: Senhor, eu não vou te seguir. Por favor, anote aí. Ele disse: primeiro deixe eu ir enterrar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Deuteronômio 17, verso 21, depois você pode ver. Deus fala dos direitos de um primogênito. O primogênito recebe a porção dobrada. Mas o costume aqui era, e veja como a palavra de Deus pode conflitar com a tradição. O costume ou a tradição dizia que se o primogênito não enterrasse o pai, a porção dobrada ia para o segundo filho, o primeiro não recebia nada. Então sabe o que estava na mente desse cara? Era na grana que ele estava pensando, certo? E ele vai se afastando. Da mesma forma, um monte de gente que tem um amor doentio pelo dinheiro se afasta, certo? Ok? Então agora a multidão vai ficando cada vez menor. Só ele era apaixonado? Sim. Ele está empolgado? Sim. Será que ele quer seguir Jesus? Sim. Mas deixa eu primeiro me despedir dos da minha casa. Mas Jesus disse: ninguém tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto. Perceba, significa não é apto mentalmente, não significa que não vai para o céu, mas não é apto para o reino de Deus. Ok? Ele não é espiritualmente e mentalmente apto para o reino. Não é que esse cara tenha dito: eu não vou segui-lo. Ele disse: deixe-me primeiro. Agora isso para mim é muito importante. O que você põe em primeiro lugar? O que é importante para Deus ou o que é importante para você? E se você põe o que é importante para Deus primeiro, então ele torna o que é importante para você uma prioridade? Eu aprendi isso. E de fato é verdade. Jesus agora está lidando com os 3 principais obstáculos, os 3 laços que impedem as pessoas de cumprirem seu chamado. Quais são os 3? Segurança, o segundo é dinheiro e o terceiro são os relacionamentos. Pessoas dizem: eu não vou cumprir o chamado de Deus por causa dos relacionamentos. Eu não posso cumprir o chamado de Deus porque eu não sei de onde virá o dinheiro. Não posso cumprir o chamado de Deus porque eu tenho segurança, eu tenho uma casa, eu tô quase terminando de pagar. Ele lida com os relacionamentos e sabe o que ele fez? Ele reduziu uma multidão de milhares para cerca de quase 70 e é uma continuação. Ele continua a dizer depois dessas coisas, depois de quais coisas? Depois de Jesus reduzir aquela multidão de milhares para cerca de quase 70 pessoas. O Senhor nomeou, agora lembre, eleição, eleitos e nomeados. Veja, são palavras similares, você usa intercambiavelmente no Novo Testamento. Então eu poderia dizer: depois dessas coisas o Senhor escolheu 70 outros e os enviou de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então disse a eles: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. E por que são poucos? Porque poucos vão pagar o preço de se posicionarem para cumprir seus chamados específicos. Isso é de partir o coração, mas é a verdade. Então vamos ver de novo. Vamos ver de novo o que está em Hebreus e vai fazer sentido, certo? Portanto, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos enlaça e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você sabe qual era o meu peso? Era a segurança. Desses 3 pontos principais. E eu quero te dizer, é claro que existem outros laços que podem atrapalhar nosso chamado, mas eu creio que esses são os 3 principais. O meu era a segurança. Então meu ponto era a segurança. Agora vejam, o que dizer do pecado que tão facilmente nos enlaça? Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado ou vai tirar a pessoa do chamado de Deus para a vida dela, ou vai dificultá-lo. O meu pecado era a luxúria. E eu lembro que eu fiquei preso à pornografia desde os 11 anos. E eu estava no ministério, em 1983, e ainda preso à pornografia. E eu me lembro de ter percebido, porque, sabe, eu amava quando as pessoas olhavam para mim e diziam: não se preocupe com isso, a graça cobre tudo, tá tudo bem. Deus entende sua necessidade, mas algumas pessoas olharam para mim e disseram: isso vai acabar com você. Isso vai sugar a vida que há em você. Isso vai matar a sua vitalidade na vida. E eu me lembro
que eu fiz um jejum de 4 dias e Deus me libertou da pornografia em 6 de maio de 1985? E agora, mais tarde, na vida, esse foi o pecado que facilmente me enlaçou? Então a segurança me atrapalhava, o pecado era luxúria. E Deus, em sua misericórdia, não deixou que eu não tratasse disso. Então, para concluir e completar seu chamado, cuide desses pesos e trate do pecado. Então, você tem que lidar com essas coisas. Porque essas coisas, se você não tratar delas, elas vão te matar mais tarde na vida. É melhor tratar delas quando você tem 20 e poucos, do que elas te destruírem com 40 e poucos anos. E então, deixe de lado todo o peso e todo o pecado que tão facilmente te enreda. Sabe, há 400 mil igrejas nos Estados Unidos e 1.500 pessoas abandonam seu chamado ministerial todo mês. Eu penso que a culpa disso são os pesos e o pecado, ok? Tem muito mais que eu poderia falar aqui, mas agora eu quero de fato me concentrar em como cumprimos o nosso chamado. Como literalmente caminhamos nele. Do ponto A ao ponto B, como chegamos lá, no que ele nos deu, no sonho que ele nos deu, falaremos disso na próxima lição.